Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, não tem momento mais propício para a gente sentir a presença de Deus do que os momentos difíceis da vida. E nós todos estamos passando, além dos momentos, das dificuldades que nós temos pessoalmente, cada um com a sua, nós estamos passando coletivamente, esse momento tão difícil, tão incerto, tão inseguro, mas a única coisa que é segura em nós é a nossa fé, é a nossa certeza de que Deus está em aliança conosco. E quando eu falo que Deus está em aliança conosco, não é uma fala vazia, não é uma fala apenas para preencher palavras na pregação, mas é algo assim que a gente pode testemunhar, experimentar, a coisa piora, e quanto mais as coisas pioram, mais a gente fala de esperança, mais a gente espera, mais a gente aguarda, mas a gente, parece que vem uma força na gente, capaz de fazer a gente pensar mais ainda na saída daquela situação, do que antes. Quando as coisas estão muito bem, a gente não pensa muito nisso não, vai curtindo. Mas quando as coisas não estão bem, aí vem aquela vontade de vencer, aquela vontade de superar. E é isso que nós todos estamos vivendo nesses dias de pandemia e tudo mais. Isso mostra que Deus está em aliança conosco. Por mais que nós tenhamos nossas dificuldades, elas não conseguem ofuscar totalmente a nossa vida. Elas conseguem sim, elas conseguem nos incomodar, mas não consegue tirar a nossa fé. É bonito na primeira leitura, depois do dilúvio, que quando aparece um arco-íris no céu, esse arco-íris dizendo, simbolizando que Deus nunca mais, isso é muito forte, Deus nunca mais iria abandonar o ser humano, nada iria nos afogar. As águas de Deus seriam águas para a salvação e não para o afogamento. Por isso que nós temos a água como símbolo nos nossos sacramentos, inclusive no batismo, a gente usa falar do dilúvio, o Senhor que põe fim aos vícios, aquela água ali que em primeira mão parece que foi um castigo de Deus, mas ali o que o texto quer comunicar
é a força de Deus que é capaz de vencer e ofuscar, afogar, digamos assim, sufocar todo o mal. E a ação salvadora de Deus se deu na família de Noé. Noé construiu a sua arca, e diz Pedro na carta, que não é de Pedro, né, mas é atribuída a ele. Pedro morreu no ano 67 sob Nero. A carta foi escrita nos anos 80, já para as comunidades formadas, né, da Ásia. É uma carta escrita para as comunidades rurais, a segunda leitura, né? E lá, o que diz? Diz que em Jesus nós todos fomos salvos, mas Jesus tem a paciência de esperar a construção de nossas arcas. Assim como Deus teve paciência em esperar a construção da arca, Noé construir a arca, Deus também tem essa paciência de ajudar, de esperar com que nós possamos construir o nosso lugar de salvação, né? E cada um de nós então é chamado a construir essa arca. E o Evangelho vem falar de que Jesus, depois de 40 dias que esteve tentado no deserto pelo o demônio, ele então começou a sua pregação. E como ele começou a pregação dele? Convertei-vos e crede no Evangelho, não é? Depois de 40 dias no deserto. O deserto é muito simbólico na cultura judaica, porque o deserto é o lugar intermediário entre a terra da escravidão, no caso o Egito, e a terra da liberdade, a terra prometida. Mas para que eles chegassem à liberdade, tiveram que passar pelo deserto, sofrer no deserto, tiveram muitas tentações, vontade de desistir de tudo, vontade de voltar, não é? Mas foi ali mesmo que eles experimentaram o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Eu sempre falo uma coisa, sempre repito isso: uma criança que nunca caiu, uma criança que nunca caiu, uma criança que nunca adoeceu, essa criança talvez não saiba o tamanho do amor que o pai ou a mãe tem para dar. No momento do sofrimento, das angústias, é que se experimenta a presença de Deus, não é? Porque a gente não tem hora que a gente não pode, não tem como contar com mais nada a não ser a nossa fé. E foi isso que aconteceu com o povo que estava atravessando no deserto. Momento difícil, mas ali eles sentiram, apesar de toda revolta, eles sentiram que Deus estava com eles. Isso para dizer, meu irmão, minha irmã, que nós também estamos atravessando o nosso deserto. Estamos atravessando. Não vamos parar nesse deserto. O deserto não é lugar de parada. O deserto é lugar de travessia. Portanto, estamos aí experimentando, nos moldando, porque o deserto que ajudou o povo na conquista da terra prometida. Passar pelo deserto foi uma oportunidade que o povo teve para viver depois a liberdade, para dar valor à liberdade. Por quê?
que a liberdade tem que ser conquistada. Então a conquista da liberdade foi o deserto. Nós também estamos passando por essas dificuldades todas, exatamente para que nós possamos conquistar uma vida muito melhor. Eu acho que muita coisa está sendo evidenciada, né, durante esse momento de dificuldade. Com tudo que nós passamos, é uma oportunidade para a gente dizer: agora eu sei que o mais importante não é ter dinheiro, o mais importante não é ter títulos, o mais importante não é ter poder diante das pessoas, que o mais importante mesmo é a minha vida, e essa vida só vai ser acolhida e transformada se eu estiver em aliança com Deus. Deus está em aliança. Quem sabe agora é o momento de cada um pensar e começar a perceber. No dia a dia, a gente às vezes nem percebe. O que eu mais vejo por aí é gente dizendo: vai melhorar, se Deus quiser. Vocês já viram isso? Todo mundo falando, né? Vai melhorar, vai passar, eu creio. Está vendo? Quem faz isso? Os momentos de dificuldade. Isso mostra que o mal não tem poder de nos destruir, porque Deus está em aliança conosco. Mesmo que a pessoa não queira, não se expresse explicitamente isso, mas ela pode perceber que Deus está presente. A gente está sempre fazendo planos, a gente está sempre falando palavras de conforto para a gente, para os outros, né? Ninguém neste mundo, ninguém aqui na igreja e ninguém neste mundo pode dizer: eu vivo totalmente entregue ao mal. Não existe. Deus não deixa, porque o bem está com tanta força presente e às vezes a pessoa acha que Deus está distante. Quanta coisa boa sai da sua cabeça, do seu pensamento, dos nossos pensamentos, da nossa fé. É isso, essa é a presença de Deus. Não estamos sozinhos, estamos com a esperança de vencer. Por isso estamos aqui, para renovar nossa fé, comungarmos Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, não é? Para que nós então possamos, nessa vida em Jesus, ter a certeza de que o reino dos céus está muito próximo de nós. O dia que a gente, todos nós, chegarmos a essa conclusão, pode ter certeza. Pode ter o que tiver próximo de nós, mas nós vamos ter a certeza de que, como o reino de Deus está próximo, quanto mais sofrimento, quanto mais dificuldade, mais proximidade do reino de Deus. Deus está em aliança conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.